Tudo certo? Vamos estudar ato, continuar? Nós terminamos nessa parte aqui na última aula, falando sobre a diferença entre motivo e motivação, e aí eu enfatizei bastante no final que motivo é elemento do ato administrativo, é o porquê que o ato é feito, é o pressuposto de fato e de direito que autoriza ou determina a prática do ato, e que motivo é diferente de motivação. Motivação é a exposição por escrito do motivo, é botar no papel o motivo, não é? E aí eu disse que isso teria consequência. E aí eu disse também que você pode ter ato administrativo sem motivação, mas não pode ter ato sem motivo, lembra? Por quê? A tendência hoje, existe uma divergência na doutrina sobre a necessidade ou não de motivação de todos os atos administrativos. Não há uma unanimidade. Mas a posição que vem predominando, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o quê? A necessidade de motivação de todos os atos administrativos. Então, até por força do que você vai achar? Porque quando aquilo lembra do princípio da motivação que eu falei, que o Celso Antônio se baseia no artigo 1º, que é exercício da cidadania, a Lúcia Vale de Figueiredo fala do artigo 93, inciso 10 da Constituição, fala que o judiciário, na função atípica dele, que é de cuidar de processo administrativo, ele tem que motivar, por que os outros não teriam? Então, entende-se assim, porque é uma concepção própria de uma república em que a alternância de poder é uma concepção própria de que o titular do poder, que é o povo, tem meios para fiscalizar a prática do ato, assim como os órgãos de controle. A partir do momento que você bota no papel o motivo, que você escreve o motivo, ou seja, que você faz a motivação do ato, o controle é mais fácil, porque aí você vê, ó, ele diz que fez o ato por causa disso. Tá certo isso ou não? Tá? Então, a tendência atual é essa, de exigir que todos os atos sejam motivados. Mas mesmo para quem tenha esse posicionamento, não é uma regra absoluta. Existe exceção. Há possibilidade de ter ato administrativo sem motivação. O exemplo principal está no artigo 37, né? Inciso 1 lá da Constituição, que fala o que é a Constituição? Cargo em comissão. Por quê? O que você tem? Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Você chama a pessoa a hora que você quer, você cansou, não é mais de sua confiança, tchau, exonera. Essa exoneração do servidor que ocupa cargo em comissão chama exoneração ad nutum. Aqui, ó. Esse é o nome que você usa para se referir a essa exoneração do servidor que está num cargo em comissão, que você pode exonerá-la a qualquer tempo. Por que isso aqui seria a exceção? A Constituição diz que é livre. Então, a autoridade que escolheu alguém para ser cargo de confiança dele, ele publica lá que nomeia para o exercício do cargo em comissão fulano. Ele cansou, ele tem que fazer um ato administrativo de exoneração. Então, ele vai fazer lá a portaria de exoneração. Ele não precisa escrever na portaria o porquê. Porque ele, assim, qual é o motivo dele estar exonerando? Ele vai falar, o motivo, o pressuposto de fato, é que ele não é mais de minha confiança, seja por isso, por aquele outro, não tenho mais interesse e a Constituição, por exemplo, me autoriza, que é o pressuposto de direito, nessa hipótese, a praticar o ato. Mas eu não preciso escrever no ato que, olha, estou exonerando porque ele não é mais de minha confiança, porque ele não sei o quê. O motivo existe, mas eu não preciso
expor esse motivo. Eu não preciso demonstrar. Eu posso guardar para mim. Porque nesse caso a Constituição autorizou. Tudo bem? Então, esse é um caso que a gente tem aqui, né, da motivação aí. Que eu vou voltar já que isso aí é interessante, mas por enquanto, vão guardando isso daí. Então, alguns casos admite-se que não tenha motivação. Exemplo, exoneração ad nutum. Não preciso demonstrar o porquê, eu simplesmente exonero. Existe um motivo, não erra isso em prova, hein? Ah, então não tem motivo? Tem. O que eu não preciso é motivar. Em relação à motivação, lembra isso também, que não é um princípio expresso na Constituição. Na Constituição não está. Ele está expresso na Lei 9784 de 99. Então, na esfera federal, o princípio da motivação está expressamente previsto no artigo 2º. Porque você vê que fala aí que a administração vai obedecer, dentre outros, aos princípios, e aí vai, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ela vai falando aí. Motivação, está na lei, então no processo administrativo federal tem que seguir a motivação. Isso vale na área federal, expressamente. Nas outras decorre da Constituição ou de lei específica. Aí o inciso 7º desse artigo 2º, está escrito que tem que ser feito, quando da prática do ato, a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Perceba o que ele está dizendo, tem que motivar, tem que expor o motivo, indicar os pressupostos de fato e de direito que o levaram a tomar a decisão. Tudo bem? Então está expresso na lei, a lei encampou essa definição aí doutrinária. Ainda nessa lei, nós temos o artigo 50 dela, que prevê expressamente que os atos administrativos, eles devem ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando? Então, a lei pegou ainda e elencou hipóteses que obrigatoriamente, ela deixou claro assim, ó, nesses casos, a autoridade administrativa, então na área federal, tem que motivar. Quando? Quando o ato administrativo negar, limitar ou afetar direito ou interesse, ou seja, quando ele for prejudicar a pessoa ali, ó, a pessoa quer um negócio, eles negaram ou limitaram ou afetou o direito de alguém. Ou ainda, quando imponha ou agrave um encargo, uma sanção. Então, pelo artigo 50, obrigatoriamente teria que motivar quando nega, limita ou afeta um direito, quando impõe ou agrave um dever ou uma sanção a alguém, né? Também, quais outras hipóteses? Quando se decida um processo administrativo de concurso ou de seleção pública, então a autoridade precisa motivar por que ela tomou aquela decisão no processo de concurso. Quando ela dispensa ou declara inexigível uma licitação, ou seja, quando ela deixa de fazer licitação, porque é caso de dispensa ou de inexigibilidade. Então, nessa hipótese, ela tem que motivar, botar no papel ali por que não fez. Quais casos ainda? O 5º, quando decida recurso administrativo. Então, quando ela toma decisão em recursos administrativos. Quando decorram de reexame de ofício, ou seja, quando as hipóteses em que a lei fala, ó, o de baixo decidiu, mesmo se ninguém recorrer, o superior vai ter que olhar de novo. E nesse caso, ao olhar de novo, ele tem que fundamentar por quê. Quando deixa de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres. Tá? Então, quando ele toma uma decisão, assim, ó, o parecer diz uma coisa, o chefe lá tomou outra decisão. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, ele decidiu de forma contrária. Ele vai ter que expressamente justificar. Por quê?
tá? É isso que está mandando aí. O 8º, todo ato que cause a anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então a lei também exige quando ele pegar e extinguir um ato administrativo ou convalidar, extinguir, anulando ou revogando, ou convalidar, tornando válido, tirando um defeito do ato. Tá? Então assim, essas hipóteses aqui, eu só quis colocar para vocês verem o seguinte, elas estão no artigo 50, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e lá expressamente, isso é de obediência obrigatória na esfera federal. A regra geral da motivação vale para o Brasil inteiro na construção teórica. Na área federal, você tem a lei obrigando isso específico para a área federal, para os funcionários federais. Então, ele vai ser obrigatoriamente motivado, qualquer ato administrativo federal, desde que esteja numa dessas hipóteses que eu acabei de ler do artigo 50, tá? Aí tem um outro ponto que às vezes, não sei se você já ouviu falar, é se é possível a motivação aliunde ou per relationem, né? Que é em latim, né? Aqui o T em latim você lê como se fosse um C ou um S, né? Relationem. Aliunde ou per relationem, você fala relationem. Que é isso? Se cair numa prova, você fala, professor, se cair isso na prova, eu tô danado. Né? Tá nada. Né? Você vai vir aqui e vai lembrar. Se for uma prova que fala, é possível isso daí? O que é isso daí? É uma motivação realizada externamente ao ato. Em que, porque motivar não é eu não tenho que escrever o porquê que eu fiz o ato, demonstrar o motivo. Sim, essa aliunde ou per relationem, isso é feito externamente ao ato. Como assim? A motivação que eu faço é simplesmente declarar que concordo com os fundamentos de um parecer anterior ou de uma decisão já proferida e que passa a fazer parte integrante do ato. Como se eu dissesse assim, eu vou tomar uma decisão, praticar um ato administrativo. A decisão você precisa escrever o porquê, você precisa motivar. Tá? A lei aí, o artigo 50, na área federal, da Lei 9784 de 99. Ela admite que eu motive da seguinte forma, considerando os argumentos lançados no parecer de folhas tais, que passa a fazer parte integrante desse, os quais acato na totalidade, decido desse jeito. Por que eu decidi desse jeito? Porque tudo que está escrito no parecer eu concordo, eu aceitei e botei na decisão, entenderam? Por isso chama de aliunde ou per relacione, quer dizer, eu motivei, mas o que eu motivei eu peguei fora do ato e trouxe para cá. Vamos dizer, peguei emprestado, seria uma forma mais simples, né? Esse artigo 93, 10 é aquilo que eu havia dito lá, quanto o entendimento de que, para reforçar por que predomina essa ideia de que todos os atos devem ser motivados, esse inciso 93.10 é essa hipótese, né? Que o judiciário, na função administrativa, precisa motivar e é uma atividade atípica, não é a praia dele. Então eles dizem, já que quando ele tem que fazer isso e que não é a praia dele, quanto mais naquele que é a praia, ou seja, quanto mais na atividade típica que é o executivo, né? Aí vem um negócio que cai e chove nas provas e às vezes confunde um pouquinho. Teoria dos motivos determinantes. Que é isso aí? Por essa teoria, o administrador fica vinculado aos motivos declinados para a prática do ato, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência, mesmo que não estivesse obrigado a fazê-lo. Você vai encontrar, às vezes, escrito nas provas ou nos manuais, dessa forma aqui.
Você vai falar, professor, eu li, mas do jeito que está escrito aí, eu estou com uma certa dificuldade para entender. Que está dizendo que o administrador fica vinculado aos motivos declinados para a prática do ato, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência, mesmo que não estivesse obrigado a fazê-lo. A ideia, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o administrador, ele está amarrado no motivo que ele alegou para ter feito o ato. E o ato só vai valer se aquele lá que ele disse for verdade, mesmo que ele não fosse obrigado a motivar. Em outras palavras, existem lá, você esquece, não tem essa possibilidade, não é todo ato que precisa motivar, tem caso que não precisa. Por essa teoria, se você vê ela de outra forma, é mais ou menos assim. Meu amigo, não me interessa se você era obrigado ou não a fazer a motivação. Você fez? Fiz. Você escreveu o motivo? Escreveu. Então, agora vai dizer assim, está amarrado em nome do motivo. Ou o motivo é verdade, ou o ato não vai valer. Vamos ver ainda assim, ó. Lembra da exoneração ad nutum? Não é do cargo em comissão? A gente não viu que o cargo em comissão, você não precisa botar o motivo no papel. Existe o motivo, mas eu não preciso demonstrar por qual é ele. Eu posso simplesmente exonerar o servidor do cargo em comissão. Se a autoridade escreve lá, exonero o servidor Joaquim tal do cargo em comissão em razão de inassiduidade. Ou exonero o servidor Joaquim tal, em razão de insuficiência de verba e tal. E exonera. Ele precisava ter escrito que era por falta de verba ou é porque o indivíduo não ia trabalhar? Ele não precisava. Mas ele não escreveu. A partir do momento que ele escreveu, ele mesmo se amarrou. Porque ou aquilo que ele escreveu é verdade, ou o ato não vai valer. Então, se o Joaquim prova, olha, eu não faltei nenhum dia. Você podia ter me mandado embora sem falar nada, mas você falou isso é mentira, eu não faltei nenhum dia. O ato que ele mandou o Joaquim embora, a exoneração, vai ser nulo, não vai valer. O Joaquim vai voltar. Nada impede que ele mande ele embora, porque ele é livre de exoneração, ele manda embora o que quiser. Mas o período ali dele vai ser anulado, ele vai receber pelo período, entendeu a diferença? Que aí ele fala, ele não podia ter eliminado ele dessa maneira. Mesma coisa de falar insuficiência de verba, que é um exemplo que você acaba vendo, vira e mexe tem questão de concurso. Ele pôs que o Joaquim era insuficiência de verba, 2 dias depois ele nomeou outro servidor para a mesma função. Então quer dizer, então é mentira. Então aí o ato não vale. Ok? Então lembra, de maneira resumida, por a teoria dos motivos determinantes. Não interessa se era obrigado ou não fazer a motivação. O que interessa para essa teoria? Fez a motivação? Fez. Escreveu o motivo? Escreveu. É aquela ideia. Está escrito ali, então está amarrado em nome do motivo. Ou o motivo é verdade, ou o ato é nulo. Beleza? Muito bem. Uma pergunta que às vezes você estuda isso aqui, mas não chega nesse ponto. Existe exceção para essa teoria que eu acabei de falar? Tem algum caso que eu posso escrever o porquê que eu fiz e aquilo depois não se concretizar e aí o ato não ser anulado? Tem. Na desapropriação. Por quê? O motivo declinado pela administração pública ao declarar um imóvel como de utilidade pública ou necessidade pública para fins de desapropriação pode posteriormente ser alterado desde que seu uso continue sendo de interesse público. Como assim? A administração, ao fazer um ato, porque a desapropriação, ela tem 2 fases, mas começa com o prefeito, por exemplo, fazendo um decreto. Ele faz um ato administrativo declarando que aquele imóvel tal, ele é de necessidade pública para fins de desapropriação. Ele declara isso porque ele está dizendo, ali no local eu vou ter que construir um hospital. Então, ele declara que aquele imóvel é isso daqui.
Mas aí faz a desapropriação e depois, na hora de construir, ele não faz um hospital, ele faz uma escola pública. Você vê que o quê? Por que que ele declarou o imóvel para desapropriar? Porque ele considera ele de necessidade pública para a construção de um hospital. Esse foi o motivo que ele botou no papel. Mas esse motivo acabou não se revelando verdadeiro, porque depois fez uma escola. Tá? Nesse caso, a doutrina entende que não haveria a anulação do ato. Por quê? Porque, apesar daquele motivo da motivação, o motivo alegado ter sido alterado, ele continua sendo de interesse público, porque a outra coisa que foi construída foi uma obra pública. Ele não poderia vender para o particular, aí não valeria. Mas ele construiu uma outra obra pública, só trocou a obra, né? Tudo bem? Então essa é uma exceção à teoria dos motivos determinantes. O quinto elemento, né? Fechando os elementos, o objeto. O objeto é o quê? O objeto é o efeito jurídico imediato ou resultado imediato. Não confunda. A finalidade é o efeito jurídico ou o resultado imediato. A longo prazo, a médio prazo. O objeto, também chamado de conteúdo ou conteúdo, ele é o resultado jurídico ou o efeito jurídico imediato. É o que ocorre para já. Então, ele é o efeito jurídico imediato que o ato produz, ou seja, é o que foi feito. Então, por exemplo, num ato de interdição, qual é o objeto? A interdição em si, é o conteúdo do ato, é o que foi feito. Qual foi o efeito jurídico na hora, imediato? A interdição do local. Esse é o objeto do ato. Qual é o conteúdo do que ele trata? E qual o objeto que você pode ter? O objeto tem que estar previsto em lei e tem que ser moralmente aceito, ou seja, ele tem que seguir os princípios da administração, legalidade, moralidade, né? Então, por exemplo, uma desapropriação que a gente estava falando agora. O poder público pode desapropriar imóveis, inclusive pode desapropriar imóveis públicos. Então, é possível que a União desaproprie um imóvel do Estado e que o Estado desaproprie um imóvel do município. Mas não é possível que o município desaproprie um imóvel do Estado, e muito menos da União. Então, seria um ato com um objeto ilegal se o prefeito fizesse um decreto declarando o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação um terreno estadual. O objeto não seria aceito, tudo bem? Então, ele tem que ser legal e moral. E o objeto, ele segue o motivo. Por quê? Ele que também vai identificar se o ato é discricionário ou é vinculado. Então, o objeto, ou ele é vinculado ou ele é discricionário. Por quê? Aquele mesmo exemplo que eu dei das duas lá, licenças. Por que eu concedi na licença gestante? Portaria da licença gestante. Qual é o objeto? A licença em si. O conteúdo em si. O que eu fiz diretamente? A concessão da licença. Ela é vinculada à discricionária. Você vê, ela segue um motivo. Por quê? Se o motivo eu posso escolher, então o objeto vai ser consequência, concorda? Se eu posso escolher fazer isso ou fazer aquilo, eu posso alterar o objeto a ser feito. Então, por isso que o objeto segue o motivo. Ele pode ser discricionário ou ele pode ser vinculado. Tudo bem? Tranquilinho disso? Então, assim, ó, esses elementos você tem que guardar, estudar muito, isso aqui cai bastante. Você lembra, tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência a quem? Delimitação das atribuições do agente. Finalidade para quê? Interesse público, de maneira específica, a finalidade prevista na lei. Forma como? Elemento exteriorizador do ato. Como o ato se apresenta? Forma legal. Não é? Motivo. Por quê? Pressuposto de fato de direito que autoriza ou determina a prática do ato.
Motivo não é igual a motivação, lembra? Objeto, conteúdo do ato, o que é feito. Né? O resultado jurídico imediato. Finalidade, resultado jurídico imediato. Tá? Você vai ver que desses 5 são vinculados, apontados pela doutrina, competência, finalidade e forma, e são vinculados ou discricionários, tanto o objeto quanto o motivo. Beleza? Tudo bem? Tranquilinho, então. Então vamos seguindo. Ainda em relação a isso daí, nessa parte inicial dos elementos, fala-se do silêncio administrativo. O que é o silêncio administrativo? O silêncio administrativo é uma omissão da administração numa hipótese em que ela deveria se manifestar, deveria atuar. Ou seja, a pessoa protocolou, fez algum requerimento e aí ela está aguardando uma resposta e nada. Tá? Só que o que tem que dizer? Que eles dizem, mas e o que é o silêncio? Pra você não errar em prova, silêncio não é ato administrativo. O silêncio é uma omissão. O silêncio é considerado um fato administrativo. O não fazer, a inércia da administração é considerada um fato administrativo. E qual a consequência dessa omissão da administração? Depende se tem lei e se não tem. Se tiver lei dizendo, você segue o que a lei diz. Por quê? Às vezes a lei diz que na omissão ou não sendo respondido o prazo não acontecendo nada naquele período, vai acontecer tal coisa. A lei já diz o que vai acontecer na omissão. Mas pode ser que a lei não diz o que fazer. Por exemplo, imagine que a pessoa peça, o que é comum de ter aí, às vezes, autorização, uns julgados que tem no STJ, autorização para funcionamento de rádio comunitária. Ela faz o pedido, aí a administração não responde 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, 2 anos, e não responde. E a lei não fala nada na omissão, nesse silêncio, o que vai acontecer. E aí, o que vai ocorrer? O que a doutrina diz é o seguinte, depende. Esse ato que a administração tem que praticar é um ato de competência discricionária ou é um ato de competência vinculada? Quer dizer, a administração é obrigada a praticar o ato se a pessoa tiver os requisitos ou a administração pode escolher se pratica ou não? Faz diferença. Por quê? Eles dizem que se for discricionário, ou seja, se a administração pode analisar aquele pedido e decidir, de acordo com o interesse público, se atende ou não atende, a consequência que pode ser é o juiz exigir uma decisão. A pessoa entrar na justiça e pedindo, ela não pode o juiz obrigá-la, conceda a licença, porque se é discricionário, a administração tem que resolver se concede ou não, se é de interesse público ou não. Mas aí, nesse caso, o juiz obrigaria, você tem tantos dias para decidir, ou vai para lá ou vai para cá. Agora, se for ato de competência vinculada, por exemplo, você pede uma licença para construir e aí mostra todos os requisitos, a planta, todos os documentos estão em ordem de acordo com a lei municipal. E a administração passa tempo, não te dá essa licença para construir. Você pode entrar na justiça e pedir ao juiz que o juiz determine que a administração expeça a licença. Porque aí, nesse caso, não depende da administração analisar se é ou não interesse público. Se os requisitos estão preenchidos, ela deve fazer. Então, isso seria a consequência do tal do silêncio administrativo. Ok? E lembrando assim, para fechar essa questão dos requisitos ou elementos, são 5. A ausência de qualquer um deles torna o ato inválido. O ato não será válido. Então, eles são requisitos ou elementos de validade do ato administrativo. O ato para valer tem que ter os 5 elementos. Faltou um dos 5, o ato está viciado. Então, isso na prática, você vê, qualquer ato administrativo, se você analisar, tem que ter os 5 elementos. A interdição lá que o fiscal fez no açougue, você vai ter que olhar.
Competência, por que quem foi? Ele é competente porque a lei prevê que a vigilância sanitária e, no caso, que o fiscal tem competência para isso. Finalidade, tutelar interesse público, de maneira específica, a saúde pública. Forma, ele fez por escrito, que tem um auto, não sei o quê, não sei o quê. Motivo, por quê? O pressuposto de fato, as coisas lá estragadas e o que a lei diz, que nesse caso é interdita. Objeto ou conteúdo, o que ele fez? A interdição em si. Se faltar um desses, o ato, ou se tiver vício em um desses, o ato será viciado, o ato não será válido. Beleza? Até mais.